Estamos de volta com o Band Eleições, ao vivo pela TV Band Vale e pelo portal bandvale.com. O programa de hoje recebe o escritor e analista político Flávio Morgenstein, que está pela internet com a gente. Flávio, seja bem-vindo ao Band Eleições. Obrigado por atender o nosso convite. Está tudo bem? Tudo bem, Cláudio, tudo bem. Honra toda minha. Fico muito feliz com o convite. Agradeço muito. Eu que agradeço. Flávio, vamos começar falando das eleições que estão curtas, a campanha é mais curta e talvez, se não muito percebida em 2020 por conta da pandemia da Covid que assolava o país, mas dessa vez é perceptível que começou agora e a gente já está chegando próximo do mês de setembro, é o mês decisivo para as campanhas. Apesar disso, a gente vê aí um barulho muito grande da campanha paulistana, de São Paulo, ecoando por todo o Brasil. E é claro que São Paulo causa um impacto em todo o país. Você acha que isso pode trazer reflexo para as cidades aqui do interior? Até que ponto? Pode, com toda certeza. Na verdade, é o seguinte, a eleição de São Paulo é muito importante não por causa do PIB de São Paulo, mas principalmente porque a prefeitura de São Paulo sempre foi usada como trampolim para as eleições presidenciais. Ou seja, é difícil até você pensar em qual figura tentou ser prefeito de São Paulo e logo depois não tentou ser presidente. A maior parte das vezes, inclusive, largando o cargo pela metade. Então é por isso que a eleição da cidade de São Paulo, né, da capital, influencia tanto. Tem um outro detalhe, São Paulo e o interior têm geralmente uma posição, vamos dizer, né, meio antagônica. São Paulo vota para um lado, o interior vota para o outro. Agora, com essas eleições agora aparecendo, a gente vê dois candidatos muito fortes no campo da direita, né, os dois disputando ali quem é que vai chegar no segundo turno, e um candidato também muito forte no campo da esquerda. Então, assim, ninguém, na verdade, está preocupado com a prefeitura de São Paulo. Está todo mundo preocupado em querer saber quem é que vai chegar em 2026, querendo já, sabe, dando uma olhada ali no Palácio do Planalto em Brasília. Surpreende demais a força de Pablo Marçal neste momento em São Paulo, ele que aparece como uma terceira via e quando se esperava a polarização direita e esquerda, Nunes e Boulos, aparece o Marçal aí no meio dessa festa. Até onde isso é surpresa para vocês que acompanham o dia a dia da política aí? Surpresa zero. O Pablo Marçal, ele tá fazendo uma coisa que é o formato do Bolsonaro, né? Aquele Bolsonaro lá de 2016, não tem nada, 2018, não tem nada a ver com o Bolsonaro de 2022, estava completamente chapado, assim, sabe, retinho, não fazendo nenhuma piada, né? Aquele Bolsonaro de 2018, só que assim, ele não tem nada a ver com o conteúdo, ninguém tá prestando atenção que o conteúdo do Marçal não tem nada a ver. Mas ele tá imitando aquilo ali à perfeição e se dando muito bem nessa história. Não contente com isso, você tem um segundo problema. O Nunes, ele fez um acordo com o Bolsonaro, tá? Só que esse acordo, assim, ele não entregou nada para a direita, vamos dizer assim, né? O Bolsonaro falou assim, olha, eu quero uma parte ali, sei lá, secretarias, quero que algum político da direita ocupe algum espaço, tudo que ele conseguiu cravar foi o vice. Mas de resto, tá todo o governo ali na mão da esquerda. Isso gerou um pequeno problema, grande problema, que é o seguinte, o Bolsonaro, ele é o grande líder, né, da direita brasileira. Só que as pessoas não estão cegas, ou seja, não adianta o Bolsonaro falar assim, olha, eu apoio o Nunes. Essas pessoas que são chamadas, né, de bolsonaristas, veem que o Marçal está se saindo melhor, ou seja, quem estava batendo no Boulos era o Marçal, não era o Nunes. O Nunes não bateu no Boulos em nenhum momento. O Boulos ele foi perdendo muito voto, né? Muita intenção de voto nessas eleições por causa do Marçal. O pessoal foi migrando para o Marçal. Então, até essa ideia de bolsonarismo, né, como se as pessoas tivessem uma obediência cega, isso aí está sendo posto em xeque. E essa eleição foi exatamente a eleição. Na verdade, a campanha eleitoral, né, que está mostrando isso aí muito bem. Agora, a gente viu, principalmente aqui na região, alguns nomes com força política migrarem para os partidos como o PL, por exemplo. A gente teve aqui em São José dos Campos o candidato Eduardo Cury, que é um ex-prefeito, tucano por mais de 20 anos, indo para o PL para disputar a eleição, enquanto a gente vê o atual prefeito candidato à reeleição, o Anderson Farias, que é ligado ao PSD, até com um pouco mais de formas bolsonaristas, podemos dizer assim. Como é que o senhor analisa esses candidatos que estão se aproximando desses polos, partidos com tempo de TV, com dinheiro para fazer as campanhas? Isso pode colar? Acho que cola, sim, porque na verdade é o seguinte, não existem partidos no Brasil. O único partido que existe de fato é o PT, ou seja, é uma instituição sólida que tem um pensamento, tem um modo de ação para aplicar aquele pensamento, tem alguma concretude, tem uma ação histórica
razoavelmente coerente, né? Que não é elogio, eu estou simplesmente dizendo que o PT faz. Agora, por outro lado, todos os outros partidos, todos, eles não têm uma clareza do que eles pensam, sabe? Não existe um pensamento tucano, um pensamento do MDB, um pensamento do PL, coisa do tipo. PL estava com o PT no passado, hoje em dia está com toda a direita, né? Então, assim, essa dança das cadeiras ela é mais do que esperada. O que é principal para a gente entender nas últimas eleições é que o PSDB morreu, ou seja, era a grande força de São Paulo. Né? São Paulo sempre teve governadores tucanos, era uma constante, você simplesmente não estava nem preocupado, de fato, com as eleições do governo de São Paulo para o Palácio dos Bandeirantes, porque todo mundo já sabia que seria algum tucano, se não é o tucano, o sucessor do tucano, ou o vice do tucano, ou indicado pelo tucano, e o PSDB morreu. O PSDB morreu ao ponto, né, de o Alckmin ter saído de lá, ter ido para um partido socialista para virar vice do Lula. Então, assim, eu acho meio esperado, sabe, que algum forte seja prefeito, mesmo um vereador, sabe, mas algum político que tem algum renome, hoje em dia, ele não vai querer ter o PSDB que mingou completamente, não vai ter tempo de TV, não vai ter recursos vindos de Brasília, não vai ter fundo eleitoral suficiente, então ele migre para as grandes siglas. O que acontece no caso, por exemplo, do PSD ou de algumas outras siglas menores, é que elas são muito ligadas à figura, né, de uma pessoa. Lembra quando a Marina criou Rede, o Kassab criou o PSD? Então, assim, você fica aboletando, né, circulando uma única pessoa, mas ali são casos específicos de partidos com nome, né, com uma cara. Não é o caso agora do PL. E a gente vê, Fábio, alguns nomes ligados ao Republicanos, que é o partido do governador Tarcísio de Freitas, em algumas cidades, inclusive, concorrendo com o PL. O governador já deixou claro que, assim, ó, aonde tiver bola dividida, eu só assisto e que vença o melhor. Isso pode causar uma consequência, já pensando nas eleições de 2026, ou você já tem uma visão de que, no fim das contas, todo esse pessoal vai estar junto numa candidatura de direita em 26? Não, acho que vai estar todo mundo junto sim, sabe por quê? Como eu estou falando, esses partidos eles não significam grande coisa além de tempo de TV. Você não vai ver uma diferença substancial de pensamento entre, sei lá, o PL e o PSC, por exemplo. Né? Você não vai ter uma diferença de pensamento entre esse tipo de sigla. Você via que até um dos filhos do Bolsonaro, ele não estava no partido do Bolsonaro, né? Quando o Bolsonaro era presidente. Então, assim, ali o Tarcísio está fazendo o que ele tem que fazer. Fala assim, olha, quando é bola dividida mesmo, né? Quando você tem 2 votos ali que são pessoas que me apoiam o ex-presidente Bolsonaro, deixa os caras se entenderem, entendeu? Não é hora de ficar agora tendo uma briga interna. A única questão é que é o seguinte, né? São duas... Ali é por cidade, né? A gente está analisando isso aí por cidade. Onde tem bola dividida, onde tem, de fato, uma disputa entre pessoas próximas, né? Não é o caso do Nunes com o Marçal. Entre pessoas próximas. Ali deixa os caras se entenderem, porque é uma disputa local, não é uma disputa ideológica, por exemplo, não é algo que vai afetar as eleições presidenciais ou para governos e coisas do tipo. Agora, para a esquerda e o futuro da esquerda em 2026, passa por uma vitória do Boulos em São Paulo, indiferente se ganhar qualquer outro candidato que não seja um candidato progressista de esquerda em São Paulo. Isso vai pesar muito para o futuro da esquerda que hoje governa o país em 26, Fábio? Pesa muito porque o Lula, ele, em primeiro lugar, né, ele está razoavelmente velho. Ele mesmo sabe, né, é o nome óbvio para ele concorrer à reeleição. Ele algumas vezes ele já titubeia, né, nas entrevistas se ele vai ser candidato à reeleição ou não. Segundo lugar, o Boulos, ele tem tudo do Lula, né? Quer dizer, tem o mesmo trejeito, mesma barba, mesmo jeito de falar, ele imita o Lula de todas as formas possíveis, apesar de ter um passado completamente rico, ao contrário do passado do Lula. Agora, São Paulo em si, na cidade de São Paulo, ela tem uma rejeição ao Boulos muito grande. Eu não sei agora o quanto que São Paulo, a cidade de São Paulo, vai refletir no restante do país, né? Porque o Boulos, assim, não é um candidato, vamos dizer, né, ideal para os ditames da esquerda, mas é um candidato inteligente, um candidato articulado, um candidato que sabe debater. Ele realmente se saiu muito mal nos primeiros debates aqui com o Marçal, né, porque o Marçal soube aproveitar algumas fraquezas dele, na questão lá da carteira de trabalho, as ligações dele, ele se saiu muito mal, ao meu ver, por isso que ele perdeu tantos votos. É raríssimo você ver tantos votos de uma pesquisa para outra, né, tanta perda de intenção de votos. Mas eu não sei se isso vai ter um reflexo nacional, porque o Brasil, né, a esquerda
dentro do Brasil, ela vai ter como único nome presidenciável Boulos. Eu não consigo enxergar mais ninguém que tenha cacife o suficiente, né, que tenha capital eleitoral suficiente para isso. Agora, você acredita que o candidato Marçal derreta nas próximas semanas até a eleição? Porque mesmo que ele não chegar ao segundo turno, se ele tiver acima de 15, 17, 18% nas urnas, é um número expressivo que o cacifa para um outro cargo em 2026. E o bolsonarismo está realmente muito preocupado com o fator Marçal? Você está preocupado? Eu acho que ele está dividido nessa questão, né, de apoiar alguém que imita o Bolsonaro em tudo, mas que não tem o apoio oficial do próprio ex-presidente. Não contente com isso, a gente precisa entender que o Marçal é um fenômeno de redes sociais, né? Ele é muito mais conhecido dentro das redes sociais do que fora. Se você pegar uma pessoa, principalmente, né, sei lá, acima dos 50 anos, que não está acostumado a ficar no Twitter o dia inteiro, que não tem perfil no Instagram, vai ter gente que mal conhece o Marçal, não sabe nem direito o que essa pessoa faz. Então, assim, ele vai, de fato, né, ele está usando isso aí como um trampolim, vai querer escalar para alguma coisa. Agora, eu não sei se um derretimento dele, né, de fato, significa o fim político dele. Ele pode tentar outro cargo, sem dúvida nenhuma, vai arregimentar um monte de fãs. Ele já tinha feito isso quando ele pensou em ser presidente, já tinha colocado lá um zum para todo mundo ficar repetindo nas eleições passadas. Então, assim, ele tem um cacife dele, que é o cacife de rede, né? O cacife sendo aquele cara que é influencer, onde que ele vai, ele quer regimentar um monte de pessoas, mas que, ao mesmo tempo, ele é extremamente polêmico. O mesmo número de fãs que o Pablo Marçal tem é o mesmo número de pessoas que nunca, sei lá, cumprimentaria ele na rua, mesmo conhecendo, mesmo tendo seguido, mesmo pensando politicamente de uma maneira próxima a ele. Flávio Morgenstein, analista político, escritor, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso Band de Eleições para falar um pouco dessa influência, desse jogo todo que está rolando no Brasil em 24, de olho em 26. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, honra toda minha, um abraço para toda a Band Vale. Muito obrigado. Olha, nós ficamos por aqui. A maior cobertura eleitoral segue em nossos telejornais e programas especiais da TV Band Vale. Na próxima semana, o Band de Eleições será ancorado pelo Eduardo Oineg, direto de São Paulo, para todo o Brasil. Nós voltamos dia 9 de setembro. Eu convido você para acompanhar o debate entre os candidatos à Prefeitura de Ilhabela, hein? Será nesta quarta-feira, a partir das 10h30 da noite, aqui na TV Band Vale, com transmissão simultânea pela Rádio Band Vale FM 102,9 e pelo portal bandvale.com. junto com a nossa página do YouTube da TV Band Vale. Aliás, no digital você já sabe, né? A cobertura começa sempre com os bastidores, 10 da noite, tá bom? Não perca. Vem aí o Jornal da Noite, até o nosso próximo encontro.